Mas assim, eu falei no último podcast sobre isso com o Felipe, né, no preview da semana 7. Acho que tem vários pontos que explicam essa percepção que a temporada não tá sendo boa. Primeiro, todo ano a gente tem essa percepção porque todo ano tem muito time ruim jogando cedo na temporada. Por que isso acontece? Porque você botar um jogo do Chicago Bears é uma cidade muito grande, tem muita audiência, então a gente tem que jogar no horário nobre. O que eles fazem? Eles colocam um jogo cedo do Chicago Bears, porque lá pra semana 10 eles já estão totalmente eliminados, então o jogo fica bem pior, já tá com um monte de jogador machucado e tal. Então por isso que todo ano a gente tem essa discussão, porque o Prime Time é um jogo que todo mundo vê. E aí se 2 jogos a mais do Prime Time são piores do que o normal, já gera essa percepção. Eu acho que os jogos de domingo à tarde estão sendo normais, eu acho que estão sendo no nível que a gente está acostumado, então tem muito isso, é uma percepção meio enviesada. Segunda parte, eu acho que tem pontos, vou ser redundante aqui, tem alguns pontos pontuais. A gente tem 3 times da NFC que deveriam ser pesos pesados, que não estão sendo. Rams, Bucks e Aaron Rodgers. E Green Bay Packers do Aaron Rodgers. O que eu ia falar? Brady e Rodgers sempre são quarterbacks que puxam muito a pontuação para cima. E esses 2 caras estão puxando a pontuação para baixo nesse ano. Os Rams é um time que a gente esperava que teria um ataque forte, não tá tendo. O Russell Wilson, a gente esperava que ele ia ter um ataque forte lá em Denver, não tá acontecendo. Os Chargers estão decepcionando, né? Estão com muitas lesões. Bengals decepcionando, Ravens decepcionando. Então são todos casos pontuais que eram times que deveriam estar acima da média, puxando a média para cima, mas não estão. E não ocupou o espaço deles outros times, né? Não tem outros times que são bem melhores do que a gente esperava, que são bons times de verdade, né? Hoje você tem, assim, time de elite na NFL, você tem 3. Você tem o Buffalo Bills, o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles. Agora, tem um motivo estrutural, uma tendência que ajuda a explicar, que eu falei também no podcast. Os times estão defendendo mais o fundo do campo. Eles estão focando mais em tirar os passes longos, a formação base ali com 2 safeties no fundo do campo o tempo todo, e estão obrigando os times a marcharem o campo em jogadas curtas. Estão tirando esses passes longos. Então, quando você precisa fazer drives mais longos, você vai gastar o relógio mais, você vai pontuar menos, e quanto mais jogadas você precisa para avançar o campo, maior a chance de você cometer um erro, né? Eu uso esse exemplo aqui no podcast, é aquela coisa de você atravessar a rua. Quanto mais você atravessar a rua, maior a sua chance de ser atropelado, porque cada vez que você atravessa uma rua, a sua chance nunca é 0 de ser atropelado, mas que você tome cuidado. Então, quanto mais você tem que passar a bola, mais você tem que correr com a bola, você aumenta a chance de fumble e de interceptação. Então, por isso, os números mostram isso. Under de aposta tá batendo direto. Eu fiz um levantamento algumas semanas atrás, eram quase 6 pontos a menos por jogo, em média. Então, acho que é um pouco da percepção enviesada pelos jogos de prime time. Há alguns motivos pontuais por esses times que eu falei que estão decepcionando. E alguns motivos estruturais, que é essa questão das defesas aí se adaptando aos ataques que estavam muito agressivos. Eles viam valor em arriscar os passes longos, e agora eles estão tirando isso da equação.